No verão passado, Catarina, uma jovem de 20 anos, tomou uma decisão inesperada: regressar à sua terra natal, a pequena vila de Viseu, para as férias universitárias, sem avisar os pais. Quería surpreendê-los. Imaginava os sorrisos calorosos, os abraços apertados e as conversas animadas à volta da mesa de jantar. Mas ao abrir a porta do seu antigo apartamento, foi recebida por um silêncio estranho. O espaço estava igual, os móveis antigos e a atmosfera acolhedora que lhe era familiar, mas havia uma ausência que se sentia no ar, uma espécie de vazio que a fez hesitar por um instante. Foi então que uma voz familiar a chamou: Catarina. Virou-se rapidamente e viu seu irmão mais novo, Tiago, no batente da porta. Ele já não era o rapazinho que ela recordava das últimas férias. Tiago tinha mudado, estava mais alto, com uma postura confiante e um sorriso diferente, mais maduro e reflexivo. Largando a mala no chão, Catarina lançou-se aos braços do irmão, sentindo que o tempo quase se invertia. Passaram a noite juntos. Os pais tinham partido para visitar a avó no campo, prometendo voltar só no dia seguinte. Sentados na cozinha, beberam chá e falaram sobre tudo: a rotina universitária dela, os planos dele, as mudanças que os anos tinham trazido. Catarina notou algo diferente nele, algo que fez o seu coração bater mais forte. Tu mudaste tanto, comentou ela, enquanto ele sorria com aquele brilho de quem sabe mais do que diz. Ele respondeu: mas tu continuas a mesma, Catarina. Aquilo soou como uma afirmação carregada de significado, e ela sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Mais tarde, no banho, a água quente lavava o cansaço da viagem enquanto Catarina tentava compreender o turbilhão de emoções que sentia. Olhou-se ao espelho, com os cabelos ainda úmidos e o rosto limpo de maquilhagem, vestindo um vestido de algodão leve que deixava a silhueta à mostra sem ser vulgar. Sentia-se diferente, livre, mas ao mesmo tempo inquieta. Quando entrou no quarto, Tiago já esperava, sentado na cama, com o olhar baixo e a cabeça inclinada. Aconteceu algo? Perguntou ela, sentando-se ao seu lado. Ele hesitou, antes de começar a falar sobre a namorada, de como ela se afastava, irritava-se com coisas pequenas, e de como ele tentava, sem sucesso, perceber o que estava errado. Catarina viu o irmão vulnerável, um lado dele que nunca tinha visto antes. Tu merecer ser feliz, Tiago, disse-lhe, abraçando com força. O calor dos seus corpos juntos fez crescer uma tensão inesperada, um fogo que ambos tentavam ignorar, mas que parecia impossível de evitar. Quando a porta se abriu com um estrondo, os pais tinham regressado mais cedo, separaram-se abruptamente, corações a disparar, olhares carregados de um segredo não dito. Durante o jantar, a conversa decorreu normalmente, mas a mente de Catarina estava presa naquele instante, naquele olhar que sabiam que não podia existir. A noite foi inquieta, os pensamentos confusos e a sensação de que algo tinha mudado para sempre entre eles. No dia seguinte, com os pais novamente fora, ficaram sozinhos outra vez. Tiago sugeriu verem um filme, e Catarina aceitou, enrolando-se numa manta no sofá enquanto ele se sentava ao seu lado. O quarto estava iluminado apenas pelo brilho da televisão, mas a verdadeira luz vinha da proximidade dos seus corpos. Quando a mão dele tocou a dela por acidente, um arrepio percorreu seus braços. Catarina, murmurou ele com voz trêmula, e ela virou-se para o encarar, vendo a seriedade naquele olhar. Esquece, disse ele, desviando o olhar, mas ela sabia que não podia esquecer. Aquele momento tinha aberto uma porta que já não podia fechar. Enquanto o filme continuava, a tensão no ar era quase palpável. Catarina tentou acalmar a mente, dizendo baixinho: estás nervoso? Ele apertou os punhos, incapaz de responder, e o silêncio prolongou-se, carregado de emoções complicadas e perigosas. De repente, a porta abriu-se de novo. Os pais tinham chegado. Eles separaram-se de imediato, como se nada tivesse acontecido, mas o impacto daquele dia já não os largaria. Nos dias seguintes, Catarina tentou manter a normalidade. Ajudava a mãe, passeava pelas ruas conhecidas da vila, mas o pensamento em Tiago era constante, mesmo quando ele estava a seu lado. A tensão entre eles tornava-se mais densa, e o que antes era inocente agora parecia um jogo perigoso. Numa tarde, enquanto lia num canto do quarto, Tiago apareceu, pedindo ajuda com uma questão pessoal. Catarina colocou o livro de lado, curiosa, mas o que começou como uma conversa banal transformou-se numa confissão inesperada. Tiago perguntou-lhe se alguma vez tinha sentido algo que não devia, e o silêncio que se seguiu foi tão pesado que quase o sufocava. Não sei, respondeu Catarina, tentando afastar o pensamento. Talvez seja só cansaço. Mas no fundo, ambos sabiam que era mais do que isso. A tensão crescia a cada dia, e a linha entre amizade e algo proibido ficava cada vez mais tênue. No fundo, na pequena vila de Viseu, entre as sombras do passado e as luzes do presente, uma história de desejos escondidos e segredos não ditos começava a desenrolar-se, prestes a mudar tudo para sempre. Mas o que aconteceria quando o segredo viesse à tona?
E que papel teriam os pais nessa história? Catarina e Tiago estavam preparados para enfrentar as consequências das suas emoções proibidas? O verão prometia ser muito mais do que umas simples férias. Naquela manhã, o sol entrava timidamente pelas frestas da janela do quarto de Catarina, iluminando o ambiente com uma luz dourada e suave, típica dos inícios de verão em Viseu. O aroma do café fresco invadia a cozinha, misturando-se com o cheiro a pão acabado de sair do forno, enquanto ela se preparava para mais um dia que prometia ser diferente. Catarina vestia um vestido de linho branco, leve e esvoaçante, que lhe caía na perfeição, delineando as curvas do corpo com uma elegância natural. Nos pés, umas sandálias de couro castanho claro, com tiras delicadas que subiam ligeiramente pelo tornozelo, conferiam-lhe um ar descontraído mas cuidado. O cabelo, solto, com ondas suaves, caía-lhe sobre os ombros, e um colar simples de prata brilhava discretamente ao ritmo dos seus movimentos. Enquanto terminava de se arranjar, ouviu os passos de Tiago na escadaria. Ele entrou na cozinha com o habitual ar calmo, mas os olhos revelavam uma inquietação que ela já começava a reconhecer. Vestia uma camisa azul clara, ligeiramente amarrotada, e umas calças de ganga escuras, com os tênis gastos que usava desde os tempos do liceu. Bom dia, Catarina, disse ele, com um sorriso que tentava ser casual, mas que não conseguiu esconder a tensão na voz. Ela sorriu de volta, sentindo o coração acelerar. Tentou afastar os pensamentos que a atormentavam, mas era impossível ignorar a eletricidade que pairava no ar entre os dois. Durante o pequeno almoço, a conversa foi leve, mas cheia de subentendidos. Tiago falava do trabalho que tinha começado numa empresa local de informática, e Catarina partilhava algumas histórias da universidade, mas ambos evitavam olhar diretamente um para o outro por demasiado tempo. Mais tarde, decidiram sair para dar uma volta pela cidade. Viseu, com as suas ruas de calçada portuguesa e praças floridas, era um cenário perfeito para distrair a mente, mas também um palco onde cada passo parecia carregado de significado. Enquanto caminhavam pela rua direita, Catarina observava Tiago de soslaio. O irmão tinha crescido, estava mais maduro, mas havia uma vulnerabilidade que o tornava irresistível. Ele, por sua vez, parecia hesitar entre o desejo de se aproximar e o medo do que isso poderia significar. No momento, Tiago parou junto a uma fonte antiga, cujas águas cristalinas borbulhavam suavemente. Ele virou-se para ela, com os olhos fixos nos seus, e disse: "Lembra-te quando éramos pequenos e brincávamos aqui? Pensávamos que o mundo era nosso, sem preocupações." Catarina sorriu, sentindo a nostalgia misturar-se com uma ansiedade crescente. "Sim, mas agora o mundo parece muito mais complicado", respondeu ela, a voz quase um sussurro. Tiago deu um passo em sua direção, o rosto a poucos centímetros do dela. O cheiro a shampoo de alecrim que ela usava invadiu as suas narinas. Por um instante, tudo pareceu suspenso, como se o tempo tivesse parado. "Catarina", começou ele, mas foi interrompido por uma gargalhada inesperada. Ambos olharam para trás e viram um grupo de turistas a passar, um deles a tropeçar numa pedra, quase a cair na fonte. A tensão que pairava no ar dissipou-se num instante, e Catarina não conseguiu conter um sorriso divertido. "Acho que tivemos um momento demasiado dramático", brincou ela, alisando o vestido. Tiago riu-se também, um som solto genuíno, e segurou-lhe a mão por um breve segundo antes de alargar. O resto do passeio decorreu entre risos e conversas descontraídas, como se tentassem recuperar a inocência perdida, mas o que ambos sabiam era que aquela proximidade escondia um segredo que poderia mudar. Tudo. Ao regressarem ao apartamento, a noite caía lentamente, tingindo o céu de tons púrpura e laranja. Catarina trocou o vestido de linho por um conjunto mais confortável, uma camisola de malha fina cor de creme e umas calças de algodão que lhe deixavam os ombros expostos, revelando a pele suave iluminada pela luz quente do candeeiro. Tiago, por sua vez, vestia um polo cinzento e umas calças de ganga, o cabelo ligeiramente despenteado pelo vento da tarde. Sentaram-se na sala, cada um com um copo de vinho tinto da região, e o silêncio instalou-se, pesado e cheio de promessas não ditas. De repente, Tiago quebrou a calma. "Catarina, eu não sei como dizer isto, mas sinto que estamos a caminhar por um fio muito fino. E, por mais que eu tente, não consigo afastar o que sinto." Ela olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de medo e desejo. "Eu também sinto isso, Tiago. Mas será que devemos? Será que podemos?" Antes que ele pudesse responder, o telemóvel dela vibrou na mesa. Uma mensagem inesperada apareceu no ecrã. "Cuidado com as sombras que se escondem onde menos esperas. Nem tudo é o que parece." Catarina. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, e ela olhou para Tiago, que também tinha notado o incômodo no seu olhar. "Quem será?" perguntou ele, com a voz tensa. "Não faço ideia", respondeu ela, guardando o telefone. "Mas acho que este verão vai ser mais complicado do que pensávamos." Naquele momento, ambos sabiam que estavam envolvidos numa trama maior, onde segredos antigos e desejos proibidos se entrelaçavam perigosamente.
O que parecia apenas um regresso às raízes estava a transformar-se numa verdadeira tempestade emocional. E o que aconteceria a seguir poderia mudar para sempre as suas vidas. E se o passado escondesse algo que ninguém queria que fosse descoberto? E se a mensagem fosse apenas o início de um mistério que os levaria muito além do que imaginavam? A resposta estava por vir, mas ninguém sabia ainda o preço que teriam de pagar para a encontrar. O entardecer caía lentamente sobre Viseu, tingindo o céu com tonalidades quentes de dourado e laranja, enquanto Catarina se preparava para sair. Vestia um vestido vermelho de seda, justo na cintura e solto nas ancas, que lhe realçava a silhueta sem revelar demasiado. Os seus cabelos castanhos ondulados estavam soltos, caindo sobre os ombros como uma cascata sedosa. Nos pés calçava umas sandálias de salto médio, de cor nude, que alongavam as pernas com elegância. Um colar de ouro simples, com um pequeno pendente em forma de coração, descansava delicadamente no colo, completando o look com um toque de feminilidade sutil. Tiago observava-a do sofá, vestido com uma camisa branca de linho e calças de algodão cinza, os seus olhos fixos na irmã com uma mistura de admiração e algo mais profundo, que ele próprio tentava compreender. O ar entre eles estava carregado, quase palpável, como uma tempestade prestes a rebentar. Para onde vais? Perguntou ele, tentando soar casual, mas a voz traía-lhe a ansiedade. Vou encontrar-me com os amigos no Café do Rocio, respondeu ela, sorrindo ligeiramente, enquanto pegava na mala de couro castanho que pendurava no ombro. Prometo que volto cedo. Tiago não respondeu de imediato. Levantou-se lentamente, aproximando-se dela. Catarina, podemos falar um momento? Disse, o tom firme mas suave. Ela sentiu, sentindo o coração acelerar. Seguiram para a varanda, onde o ar fresco do final do dia os envolveu. A vista da cidade, com as suas ruas estreitas, o campanário da sé ao longe e as luzes que começavam a acender-se, criavam um cenário perfeito para uma conversa que ambos temiam. Preciso de ser honesto contigo, começou Tiago, afastando uma mecha de cabelo do rosto. Desde que voltaste, tenho sentido coisas que não sei bem como explicar. É como se estivéssemos a redescobrir-nos, mas de uma forma que não devia acontecer entre irmãos. Catarina sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Olhou para ele, os olhos brilhando sob a luz do crepúsculo. Tiago, eu também sinto isso. Tento evitar pensar, mas é impossível. É como se estivéssemos presos numa teia que nos puxa para perto, mesmo sabendo que é perigoso. Ele aproximou-se ainda mais, a respiração a misturar-se com a dela. Temos de decidir o que fazer. Isto pode destruir-nos, ou pode ser algo que nos liberte. Mas não podemos ignorar o que sentimos. Ela fechou os olhos por um momento, lutando contra a confusão que a invadia. Quando os abriu, a decisão estava tomada. Vamos ser sinceros um com o outro, sem medo. Mas também vamos proteger a nossa família, custe o que custar. Tiago sorriu, aliviado, e segurou-lhe as mãos com firmeza. Por um instante, o mundo exterior desapareceu, e só existiam eles dois, no meio daquela varanda, com a cidade a seus pés. Mas o destino tinha outros planos. Um ruído súbito chamou a atenção dos dois. Vindo da rua abaixo, um grupo de pessoas aglomerava-se em torno de algo ou alguém. Movidos pela curiosidade, desceram as escadas do prédio e juntaram-se à multidão. No centro, um desconhecido segurava um envelope envelhecido, marcado com um selo antigo e uma inscrição que ambos reconheceram imediatamente. O brasão da família de Catarina e Tiago. Isto foi deixado esta manhã na caixa do correio, explicou o homem. Entregando o envelope a Catarina com um olhar grave. Com as mãos a tremer, ela rasgou o papel e retirou uma carta amarelada pelo tempo. As palavras escritas à mão faziam o sangue gelar nas suas veias. Quem procura a verdade deve estar preparado para enfrentar as sombras do passado. O segredo que une Catarina e Tiago é apenas a ponta do iceberg. Cuidado, pois há olhos que vigiam, e forças que não descansarão até que tudo seja revelado. Tiago e Catarina trocaram um olhar carregado de medo e determinação. A sua história de desejos proibidos acabava de se cruzar com um mistério muito maior do que imaginavam. Enquanto a multidão começava a dispersar-se, uma figura encapuzada observava-os das sombras, um sorriso enigmático a desenhar-se por trás do capuz. Verão em Viseu tornará-se um jogo perigoso de segredos, paixão e intriga. E a verdadeira tempestade estava apenas a começar. As noites em Viseu tornaram-se mais densas, envoltas num silêncio carregado de segredos e olhares furtivos. Catarina sentia o peso da carta nas mãos como se fosse um aviso gravado na pele. O vestido de cetim azul escuro que usava naquela noite parecia refletir a profundidade do seu turbilhão interior, justo na cintura, esvoaçante nas ancas, com as costas ligeiramente expostas, deixando entrever a pele macia iluminada pela luz suave do candeeiro. Os seus cabelos, soltos e levemente ondulados, caíam sobre os ombros, enquanto um colar delicado com um pequeno pendente em forma de chave balançava ao ritmo de cada movimento, um símbolo silencioso do mistério que aprendia. Tiago estava ao seu lado,
vestindo uma camisa preta de algodão e calças de gangue escuras, o olhar fixo e atento, mas também marcado pela incerteza. A tensão entre eles era palpável, uma mistura perigosa de desejo e medo que os mantinha num equilíbrio frágil. Sentados no pequeno terraço do apartamento, rodeados pelas flores de jasmim que perfumavam o ar, começaram a discutir o conteúdo da carta, tentando decifrar o que estaria por trás daquele enigma. Quem nos quer fazer isto? Perguntou Catarina, a voz trêmula mas determinada. Não sei, mas parece que alguém conhece mais do que devia, respondeu Tiago, apertando a mão da irmã com força. O silêncio foi interrompido pelo toque do telemóvel de Catarina. Uma mensagem nova apareceu no ecrã. Nem tudo que parece é verdade. Confia no que sentes, mas prepara-te para o inesperado. Não havia remetente. Um arrepio percorreu-lhes a espinha, e eles souberam que estavam no centro de um jogo maior, onde as regras mudavam constantemente e o perigo espreitava cada esquina. Naquela mesma noite, Catarina decidiu visitar a biblioteca municipal para tentar encontrar pistas sobre o passado da família. Vestia um casaco de lã comprido, cor de vinho, que contrastava com o vestido preto justo que usava por baixo, e umas botas de salto médio, que lhe davam um ar elegante e decidido. O cabelo preso num rabo de cavalo alto, que deixava o pescoço exposto, conferia-lhe um charme sutil, quase irresistível. Na biblioteca, entre prateleiras carregadas de livros antigos, encontrou um diário empoeirado, escondido atrás de volumes esquecidos sobre a história local. As páginas amareladas revelavam segredos enterrados, alianças familiares, amores proibidos, promessas feitas e quebradas, e um mistério que parecia ligar a sua família a eventos há muito esquecidos. Enquanto lia, sentiu um olhar sobre si. Virou-se devagar e viu um homem de meia-idade, com sobretudo escuro e um olhar penetrante, que desapareceu antes que pudesse dizer qualquer coisa. O coração acelerou, e Catarina percebeu que nem todos queriam que a verdade viesse à tona. Ao sair da biblioteca, a noite caía com um manto negro e estrelado, e um vento frio fazia as folhas dançarem pelas ruas de pedra. Catarina sentiu-se observada, como se sombras invisíveis a seguissem, e apressou o passo até o apartamento. Quando entrou, Tiago estava à espera, o rosto iluminado pela luz azulada do ecrã do computador. Ele levantou-se ao vê-la, o olhar preocupado. Encontraste alguma coisa? Perguntou, a voz cheia de expectativa. Ela mostrou-lhe o diário, e juntos começaram a desvendar as histórias escondidas nas entrelinhas. Cada descoberta era um passo mais perto da verdade, mas também um passo mais perto do perigo. Enquanto a noite avançava, uma tempestade começou a formar-se no horizonte, não só no céu, mas nas suas vidas. O verão em Viseu prometia revelar segredos que mudariam para sempre o destino de Catarina e Tiago, levando-os a enfrentar não só os seus próprios desejos proibidos, mas também as forças obscuras que ameaçavam destruir tudo aquilo que amavam. E no silêncio da madrugada, uma sombra movia-se nas ruas desertas, observando cada passo, preparando-se para agir. O jogo estava longe de terminar, e o próximo movimento poderia ser fatal. As primeiras luzes da manhã filtravam-se pelas cortinas de linho branco do quarto de Catarina, lançando sombra suave sobre a madeira polida do chão. Ela despertou lentamente, sentindo o peso do cansaço e da ansiedade apertar-lhe o peito. Vestia um conjunto delicado de pijama de seda cor de pêssego, com rendas discretas nas mangas e no decote, que realçavam a suavidade da sua pele. O cabelo, ainda úmido do banho da noite anterior, caía-lhe em mechas soltas sobre os ombros, conferindo-lhe um ar etéreo, quase frágil. Tiago já estava acordado, sentado na varanda com uma chávena de café fumegante nas mãos, o olhar perdido na paisagem da cidade que despertava. Vestia uma camisola de malha azul escura e umas calças de algodão cinza, o cabelo ligeiramente despenteado pelo sono. Ao vê-la sair do quarto, sorriu com uma ternura que contrastava com a tensão que os envolvia. Dormiste bem? Perguntou ele, a voz suave, quase hesitante. Não muito, respondeu Catarina, aproximando-se e sentando-se ao seu lado. Tenho pensado muito no que descobrimos, e a sensação é de que estamos a correr contra o tempo. Tiago assentiu, os olhos escuros brilhando com determinação. Temos de ser cuidadosos, mas não podemos parar. A verdade está ali, à espera que encontremos. Decidiram então visitar a antiga casa da família, um solar nos arredores de Viseu, rodeado por vinhas e oliveiras, onde seus antepassados viveram e onde poderiam existir mais pistas sobre o mistério que os atormentava. Catarina vestia um casaco de couro castanho sobre uma blusa de algodão bege e umas calças justas pretas, calçando botas resistentes para enfrentar o terreno irregular. Tiago optou por uma camisa térmica cinza e um casaco impermeável, preparado para qualquer intempérie. Ao chegarem, foram recebidos pela imagem imponente da casa, com as janelas grandes e os azulejos típicos portugueses a adornar a fachada. O jardim estava um pouco descuidado, mas ainda mantinha a beleza rústica que caracterizava o lugar. Entraram com passos cautelosos, sentindo o cheiro a madeira antiga e a livros esquecidos. No sótão, encontraram uma arca de madeira coberta de pó e teias de aranha.
Ao abrir, descobriram cartas amareladas pelo tempo, fotografias antigas e um diário que parecia pertencer a uma antepassada, Dona Leonor, conhecida na região por ser uma mulher enigmática e à frente do seu tempo. Enquanto folheavam as páginas, encontraram relatos de encontros secretos, alianças proibidas e uma conspiração que envolvia não só a família, mas também figuras influentes da vila. As palavras pintavam um quadro de paixões intensas e traições dolorosas, que pareciam ecoar no presente. De repente, ouviram um ruído vindo do corredor. Viraram-se rapidamente, mas não havia ninguém. Catarina sentiu um arrepio, como se o passado estivesse a observá-los, a sussurrar segredos que ainda não estavam prontos para serem revelados. De volta ao apartamento, a tensão entre os irmãos aumentava. Os olhares tornavam-se mais intensos, os gestos mais hesitantes, e o desejo proibido que os consumia parecia crescer a cada momento. Catarina usava um vestido de malha cinza, justo, que deixava os ombros descobertos, enquanto Tiago vestia uma camisa escura de linho. A proximidade física tornava-se irresistível, e a linha entre o que era certo e o que era proibido começava a esbater-se perigosamente. Numa noite especialmente silenciosa, sentaram-se lado a lado no sofá, o calor dos seus corpos a criar uma aura quase elétrica. Tiago passou a mão pelo cabelo dela, um gesto terno e carregado de emoção. Catarina fechou os olhos, sentindo o coração a bater descompassado. Mas antes que pudessem ceder ao impulso, um estrondo vindo da porta de entrada fez-o saltar. Alguém batia insistentemente, e o medo encheu a sala como uma sombra negra. Quem será a esta hora? Sussurrou Catarina, a voz trêmula. Tiago levantou-se devagar, aproximando-se da porta com cautela. Ao abrir, deparou-se com um homem alto, de olhar frio e expressão determinada, que segurava um envelope com o mesmo selo antigo que já tinham visto antes. Isto é para vocês, disse, entregando o envelope sem mais palavras, e desapareceu tão rápido quanto tinha chegado. Catarina pegou no envelope com mãos trêmulas, consciente de que o seu conteúdo podia mudar tudo. Ao abri-lo, encontrou uma fotografia antiga onde apareciam duas figuras misteriosas, cujos rostos estavam parcialmente escondidos pelas sombras, acompanhada de uma mensagem enigmática. O passado não perdoa, e o futuro depende das escolhas que fizerem hoje. O ar ficou pesado, e o olhar de Tiago encontrou o dela, cheio de uma mistura de medo e coragem. Sabiam que estavam à beira de um precipício, onde cada passo poderia levá-los à destruição ou à redenção. O jogo de segredos e desejos proibidos continuava, e o verão em Viseu prometia revelar verdades que talvez fosse melhor permanecerem enterradas. A verdadeira batalha estava apenas a começar, e o destino de Catarina e Tiago pendia numa balança frágil entre o amor e o perigo, a paixão e a traição. E no silêncio da noite, um sussurro prometia: nem todos os segredos são para ser desvendados, mas alguns recusam-se a ser esquecidos.